Oi, eu sou Simone Moleta e sou professora, arte educadora, atriz e produtora cultural e de conteúdo audiovisual para o canal Mais Videomundo. A ideia dessa reflexão do Fecha a Porta e Abre a Tela é a de discutir como a arte e os artistas se viraram no período da pandemia e qual o legado que ficou para as produções artísticas de agora em diante. Segundo o jornal É o País, o setor cultural brasileiro emprega mais de 5 milhões de pessoas e movimenta 170 bilhões de reais por ano. A pandemia da Covid-19, por conta do isolamento social, impactou profundamente a indústria cultural brasileira, que em grande parte dependia de aglomeração de pessoas, muitas vezes em espaços fechados, e como consequência, enfrentamos o fechamento de aparelhos culturais, demissões de artistas e técnicos e um número enorme de trabalhadores do setor cultural passando por necessidades, sem ter como pagar suas contas ou até mesmo comer, dependendo do auxílio das mais diversas formas. O consumo cultural leva aglomerações a estádios, teatros, exposições, shows, museus, e estes estiveram entre as primeiras atividades a serem suspensas e as últimas a serem retomadas com totalidade. Nas primeiras semanas de isolamento social, foram lançados conteúdos audiovisuais de vários setores culturais, ao vivo ou gravadas por Facebook, Instagram ou YouTube. Apresentações de teatro, dança, circo, música, visitas virtuais a exposições e museus, concertos, leituras dramáticas, aulas teóricas e práticas foram reproduzidas pelas plataformas ou em videochamadas. A arte nunca foi tão necessária à sociedade, nunca fez tanto sentido a frase de Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. A vida entre quatro paredes não seria suportável sem ela, que foi, no ano de 2020 e 2021, muitas vezes a única companheira para momentos de solidão de uma grande parcela da população. A pandemia somente reafirmou o que já era sabido, que a arte pode reduzir os níveis de estresse, elevar a saúde mental e socioemocional do desenvolvimento humano. Uma das frases mais bonitas que eu vi foi a de Ernesto Ottoni, subdiretor-geral de Cultura da Unesco. A cultura nos torna resilientes, nos dá esperança, nos lembra que não estamos sozinhos. Ela esteve em tudo que nos fez companhia diária nesses quase 2 anos, na novela, na reprise, plataformas de streaming, música, no designer daquele prédio do outro lado, daquela roupa, objeto, sapato, maquiagem, naquela estátua que você nem sabe de quem é, nos livros que estavam parados esperando ter tempo para leitura, na poesia, nas páginas, nos muros e nas telas. Quem melhor que Nietzsche para definir a arte? Temos a arte para não enlouquecer junto à verdade. Parece ter sido pensada para esses tempos, não é mesmo? Foi graças a ela que muita gente conseguiu levar a vida com mais leveza, sem enlouquecer, entre quarentena, luto, isolamento social, fase vermelha, roxa, laranja, transições, fica em casa, a economia não pode parar, metrô lotado, pode, não pode, vacina sim, não tem insumos. De um lado, artistas criaram e recriaram milhões de coisas. Do outro, os telespectadores, ávidos por entretenimento. Esse meio de campo nunca foi tão rico. Nunca se usou tanto a palavra reinventar, no verbo e na ação. Artistas inventaram e reinventaram meios para fazer sua arte chegar no consumidor. Usaram plataformas virtuais, multimídias, cross-mídia e transmídia. No YouTube, buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900% no período de quarentena só em 2020. Segundo o site Canaltech, somente em 2021, os consumidores já baixaram mais de 9,2 bilhões de aplicativos e gastaram 740 bilhões de horas navegando por eles, das quais 548 bilhões foram focadas em lives. Mas o segmento de cultura ainda está sob ameaça, não apenas sob o ponto de vista de circulação de conhecimento e preservação de patrimônio cultural, mas de sustento dos profissionais do ramo. E vale lembrar que o setor cultural não é formado somente pelos artistas, mas também por técnicos, administradores, produtores, prestadores de serviço, além de pequenos e grandes comerciantes de todos os tipos. A cultura é um grande setor e deve ser pensada como uma estratégia para o desenvolvimento nacional. Segundo Leandro Valiati, especialista em economia da cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, serão as atividades culturais que vão liderar a retomada econômica no pós-pandemia, graças ao aumento da tendência de streaming, que abre portas e telas para o consumo de mais produções brasileiras em todo o mundo. Então os artistas estão rindo à toa com tanta valorização? Claro que não. Só quem se deu realmente bem nessa crise foram as plataformas que oferecem conteúdos audiovisuais.
Alguns artistas renomados ou empresas culturais de grande porte até conseguiram se manter com os patrocinadores nas lives, mas a grande maioria, a gigantesca maioria dos artistas, continuou trabalhando por amor à arte, vivendo de aplausos e, para pagar as contas, passando chapéu, vaquinhas virtuais, doações, cestas básicas e editais emergenciais ou de incentivo à cultura, como o PROAC Lab, esse que deu respaldo para essa conversa. Além, é claro, de pequenos grandes trabalhos paralelos de economia criativa. Entre oferta e demanda, sempre existe uma transação econômica para consumo de produtos ou serviços. Mas para o setor cultural, encontrar essa transação econômica foi em 2020 e 2021 e segue em 2022 como um grande desafio. Não só para artistas brasileiros, a cultura em nível global está submersa nesses mesmos problemas. Enquanto a solução não é encontrada, é importante focar no que deu certo, no que está dando certo, que foi a ideia norteadora desse projeto, Fecha a Porta e Abre a Tela. Como a arte e a cultura conseguiram driblar todos esses entraves e chegar na casa de todos e de cada um? Vamos saber um pouco mais sobre coletivos? Projetos coletivos. Como a gente já falou antes, junto com a pandemia e a necessidade de isolamento social, muitos artistas ficaram sem espaço de trabalho e, por conseguinte, sem ter como ganhar o seu sustento. Como forma de incentivo para ajudar artistas e pequenos empreendedores culturais, foram criadas por coletivos, redes de apoio, empresas do setor e outros artistas, várias ações coletivas na tentativa de gerar alguma fonte de renda durante a quarentena para quem está fora dos holofotes da mídia. Vamos conhecer algumas delas? Plataforma Adianta. Uma plataforma criada pelo coletivo Carioca Solto como rede de apoio e divulgação para que artistas vendam seus trabalhos. Mostra uma galeria de profissionais de todos os segmentos artísticos: arquitetura, audiovisual, design, eventos, fotografia, grafite, música, moda, produção e redação. A pessoa entra no site, tem um breve resumo do trabalho dos artistas cadastrados e entra em contato diretamente com o artista para negociar o produto ou o serviço. IMS Quarentena. O Instituto Moreira Salles lançou em abril de 2020 e seguirá por tempo indeterminado um programa de incentivo à criação artística. A primeira etapa do projeto consistiu na publicação de projetos de 50 artistas individuais no site e nas redes sociais do Instituto. A iniciativa conta com artistas de todas as linguagens culturais. Como o próprio site diz, a equipe do IMS buscou aqui e lá fora reflexões sobre o cenário de pandemia, fomentou a criação artística, produziu podcasts com indicações de leitura, desenvolveu uma série de programas reunidos nessa hashtag IMS Quarentena, um espaço virtual de estímulo à criatividade e à solidariedade. Tem para todos os tipos de público e idades. Birico. A iniciativa reúne 30 artistas de diversas linguagens e condições sociais, com a proposta de gerar uma economia colaborativa por meio da venda de seus trabalhos. Além do suporte financeiro para artistas, visa também auxiliar no trabalho social desenvolvido na região da Cracolândia, em São Paulo, como forma de fortalecer a luta diária de quem tem menos condições econômicas e está exposto à violência nas ruas. Uma rede de solidariedade entre artistas de diferentes condições sociais. Benfeitoria. Plataforma de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental. Essa é uma empresa, mas de comissão livre, o que permitiu que mais de 3 mil projetos já obtivessem financiamento no seu canal de rede de apoio Covid-19. Eles contam com uma modalidade pontual, que é a prática da maioria das plataformas de financiamento coletivo. Tem a Flex, para campanhas emergenciais, e também a modalidade recorrente, que é ideal para quem precisa de colaboração mensal e contínua. Patreon, ferramenta de apadrinhamento contínuo, que permite que os fãs se tornem participantes ativos no trabalho dos artistas, oferecendo a eles uma assinatura mensal. Para músicos, podcasters, artistas visuais, escritores, jornalistas, enfim, criadores de todos os tipos. Quickstarter. Criada em 2009, é um dos maiores sites de financiamento coletivo do mundo, uma comunidade de criadores e apoiadores. Atende arte em todas as suas expressões, além de tecnologia. The Covid Art Museum é o primeiro museu de arte criado no início da pandemia na Espanha por Emma Calvo, Irene Lorca e José Guerra. Em formato online, pode ser acessado no perfil @CovidArtMuseum no Instagram. Recebe trabalhos artísticos como fotografia, ilustração, desenhos gráficos, pintura, entre outras intervenções de todo o mundo.
O projeto convidou artistas a publicarem suas obras com a hashtag #CovidArtMuseum. O Museu do Isolamento é o primeiro museu digital do Brasil, criado por Luísa Ada, se denomina Sem Barreiras, Sem Fronteiras. Assim como o The Covid Art Museum, ela recebe trabalhos pelo link encontrado na bio do perfil no Insta e ajuda a divulgar trabalhos e artistas. Sesc Digital, conteúdo de artes visuais, teatro, alimentação, arquitetura, cidadania, cinema e vídeo, circo, comunicação, dança, esporte, literatura, meio ambiente, música, tecnologias e turismo social. Muitas foram as ações de instituições culturais com a hashtag Em Casa. Hashtag Em Casa com Sesc. Cultura em casa, teatro em casa, arte em casa, dança em casa. E muitas também foram as adaptações e reinvenções no mundo das artes. Vamos ver algumas delas? Vamos começar com as artes cênicas. As artes cênicas, por séculos, aconteceram essencialmente por meio do encontro presencial do artista com o público. E a presença da plateia sempre foi, sem dúvida, um dos elementos mais importantes para que a cena pudesse acontecer. Mas como salienta o diretor de palco e professor colombiano Rolf Abderrahmane Cortés, a arte não pode exigir as condições ideais para sua realização, e é seu dever dialogar com seu tempo. Já Jorge Dubat, diretor do Instituto de Artes do Espetáculo da Universidade de Buenos Aires, reforça que o teatro e a dramaturgia estão em um constante diálogo com os tempos, adaptando-se a eles sem perder a sua essência. Mas alerta que o tecnovívio pode nos oferecer muitas experiências bonitas, mas não pode substituir as experiências que o convívio nos oferece. Nós podemos assistir vídeos de teatro, mas não vivenciamos a experiência teatral. Com meses e meses de fechamento de teatros e casas de espetáculo por conta do isolamento social e das normas sanitárias, o teatro foi e é uma das atividades mais prejudicadas pela pandemia. O confinamento levou a classe teatral a uma intensa mobilização e ainda tenta recriar o campo teatral. Na busca por novas formas de propiciar essa experiência teatral, a capacidade de reinvenção da classe artística foi mais uma vez colocada à prova. Para não abandonar o teatro e resistir, explorando as linguagens do teatro, da TV e do cinema, num hibridismo de teatro em formato streaming. Boas surpresas surgiram. Ensaios remotos, leituras dramáticas por aplicativo de mensagens, espetáculos montados dentro da casa dos próprios artistas e transmitidos pelas plataformas digitais, ao vivo ou gravadas. Plataformas digitais como Zoom, Instagram e YouTube se transformaram em palco, com direito muitas vezes a bate-papo ao fim do espetáculo. Alguns monetizados, com vendas de ingressos em plataformas digitais e transmitido em salas virtuais fechadas. Outros disponibilizando um número de Pix para passar o chapéu. E outros livres, gratuitamente, como contrapartida de editais de fomento à cultura ou como forma de divulgar trabalhos, artistas e grupos. A maior vantagem desse novo modelo de teatro, na opinião da maioria dos artistas que estiveram com espetáculos em cartaz, é o alcance do público. Numa mesma sessão estão pessoas de várias cidades, estados e países, assistindo à mesma apresentação. Como definiu o ator dos sátiros Fábio Pena em entrevista ao G1 sobre teatro online, o teatro não é mais regional, é para o mundo. São muitas as opções de teatro no Facebook, no YouTube, basta digitar teatro, que aparecem opções de clássicos, experimentais, infantis, comédias, novos autores, autores consagrados. Há em português, em espanhol e inglês. Tem para todos os públicos. Tem monólogos, espetáculos gravados antes da pandemia, espetáculos feitos durante a pandemia, festivais e mostras. Há também oficinas, aulas abertas e fechadas, webinários e discussões sobre tudo que diz respeito ao teatro, do convencional ao remoto. Festivais de todos os tipos. Teatro convencional, experimental, lambe-lambe, marionetes, monólogos. No perfil do Instagram do Sesc e no canal do YouTube do Sesc São Paulo, foram transmitidos todos os dias, direto da casa dos artistas ou de alguma unidade do Sesc, sem público, vários espetáculos para todos os tipos de público. A programação pode ser acompanhada pela página Sesc SP no hashtag Em Casa com o Sesc. O SESI também ofereceu o Viagem Teatral Play, projeto que por anos foi presencial, passou a ter sua primeira edição online com espetáculos de teatro e dança, com exibições no canal do YouTube do SESI São Paulo. A página Espetáculos Online é uma plataforma colaborativa que promove o acesso gratuito às artes cênicas, dança, música, circo e todos os tipos de performance. Artistas também podem publicar seus espetáculos,
O intuito dessa plataforma é contribuir para a preservação da memória, divulgar e potencializar o alcance dessas obras. A plataforma Simpla é referência no mercado brasileiro. Espetáculos de todos os tipos, públicos e linguagens podem ser encontrados, gratuitos e pagos. E nem tudo em teatro são os espetáculos convencionais. As leituras dramáticas também saíram do presencial e migraram para o virtual, como o canal Leituras do Drama Contemporâneo, da Universidade Federal de Pelotas, no YouTube ou promovidas em escolas e grupos de teatro. Teve teatro por WhatsApp. Amor de Quarentena é uma microficção dirigida na versão brasileira por Daniel Gadini. O espectador compra o ingresso, preenche alguns dados pessoais e passa a receber através do app mensagens de texto, voz, áudio, vídeo, canções e fotos por 13 dias. Além do Brasil, a experiência pôde ser vista na Argentina, na Espanha, Uruguai, Chile, Paraguai, Portugal, França e muitos outros países. Magilute. Nessa mesma linha, em múltiplas plataformas, WhatsApp, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer e e-mail, o espetáculo Todas as Histórias Possíveis proporciona a cada espectador uma experiência estética particular e individual. Os textos são de Jordano Castro e acontece com o grupo de teatro pernambucano Magilute. Nada é novo, só roupagem. O Rádio Teatro também voltou, agora com a versão podcast. A Rádio Zona é o canal de podcast do Teatro Oficina. A companhia busca reinventar o radioteatro produzindo séries de podcast durante a quarentena. De suas casas, atores gravam texto, os músicos gravam as canções e os ensaios acontecem por videoconferência, como meio de manter a atividade teatral. Como início, trouxe a peça radiofônica de Antonin Artaud Para Dar Fim ao Juízo de Deus, de 1948. E segundo o site do Teatro Oficina, outras produções também serão encenadas em formato áudio. Teve teatro musical catalão Bitácora de Ida e Vuelta, sobre a vida do cantor Miguel de Molina. Foi apresentado no Festival Grec, com direção, dramaturgia e seleção de textos de Felipe Cabeças. Está disponível no SoundCloud. Ainda em rádio teatro, teve o grupo Palimpsesto, que ainda traz a mensagem: para você vintage, para nós, o futuro. Aconteceu também a escuta dramática, onde são interpretados textos da dramaturgia brasileira contemporânea disponíveis no site Radiola Livre. Teve o Dark Field Theatre, que trouxe o Double, que foi selecionado para o Festival de Veneza. O espectador compra o ingresso, baixa o app e recebe um código. Na hora marcada, coloca seus fones e é transportado para um mundo cênico, apagando as linhas entre o real e o imaginário. Os próprios espectadores são os atores e recebem um áudio de 20 minutos pedindo que fechem os olhos. Com um som envolvente, o ouvinte vive uma distopia que sugere que seu parceiro é um duplo, uma réplica. Cada experiência é pensada para 1 ou 2 participantes em uma casa. Muitas foram as experiências teatrais. Vamos ver o que foi feito na dança? A dança, assim como as outras artes, também teve que se reinventar, readequar e buscar novas formas de produzir e apresentar seus trabalhos, já que espetáculos e processos foram cancelados e paralisados. Algumas companhias perderam patrocínios e escolas fecharam por falta de alunos. Muitos alunos desistiram por falta de motivação, por conta do novo modelo remoto ou híbrido. Em casa, o espaço não é adequado, a acústica não é adequada, o piso não é adequado, a impossibilidade de correção dos movimentos, a falta de conexão com a internet. As soluções encontradas, na grande maioria, foram similares às do teatro e das artes performáticas, que necessitam do contato. As lives, o drive-in, as pesquisas, webinários, tudo foi adaptado para o formato virtual. Bailarinos, grupos, escolas e companhias de dança perceberam que não era suficiente gravar o que se havia ensaiado e aprenderam sobre audiovisual para criar espetáculos e coreografias para um novo formato, o de videodança, um formato que chegasse a seu público. Com o objetivo de reunir artistas, produtores, arte-educadores para refletir, dar visibilidade e apoio financeiro, surgiram ou se intensificaram vários projetos. Veremos 3 a seguir. O Dance em Casa. O Dance em Casa convidava artistas a criarem vídeos de dança de 15 a 60 segundos, compartilhados em redes sociais com a hashtag Dance em Casa. Se autodenomina uma rede de afeto e conexão entre profissionais da dança, autônomos, escolas, espaços e teatros onde trabalham. A série Dança do hashtag Em Casa com o Sesc, exibida na página @SescAoVivo do Instagram, teve como foco abranger o maior número de vertentes e movimentos da dança, em suas expressões, diversidades e poéticas de corpos,
dentro das muitas áreas de pesquisa, como a clássica, urbana, contemporânea, performática e experimental. As apresentações semanais foram transmitidas da casa dos bailarinos e coreógrafos ou de alguma unidade do SESC, sem a presença de público, e seguindo todos os protocolos de segurança. O projeto Mover-se em Rede e Desconfinar-se possibilitou o encontro de artistas de diferentes cidades, assim como a 4ª edição da Mostra de Dança do Itaú Cultural, que trouxe como proposta a reflexão sobre o efeito do tempo nos corpos e suas expressões de memória e resistências. O evento foi totalmente virtual, com representantes de 12 estados. Bailarinos, coreógrafos e encenadores precisaram aprender sobre a linguagem audiovisual para usá-la na linguagem da dança, a favor da comunicação com seu público. O mesmo aconteceu embaixo da lona do circo. Vamos ver? A pandemia da Covid-19 mudou completamente o cotidiano de quase 10 mil brasileiros que se sustentavam dos rendimentos obtidos a partir de suas apresentações debaixo da lona. Segundo o site da Agência Brasil, em meio à pandemia, associações e sindicatos de todo o país criaram um fórum permanente em prol de políticas públicas. A aliança, da qual a Associação Brasileira de Artes, Culturas e Diversões Itinerantes faz parte, conseguiu tirar do papel uma demanda antiga dos circenses, o Censo do Circo. O mapeamento foi publicado em julho de 2020 no site da Funarte, que hoje é vinculado ao Ministério da Cidadania. Nesse mapeamento constam 651 circos em todo o Brasil, responsáveis por garantir o sustento de pelo menos 9.579 pessoas. Circos de renome tentaram alternativas como fazer lives para arrecadação de dinheiro e alimentos ou espetáculos adaptados para drive-in, mas o retorno não foi o esperado. E nem é o ideal, como salienta Luciano Fernandes, presidente da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. Ele diz que o audiovisual não é uma linguagem adequada para o circo. O artista de rua lida com a emoção, com o improviso, com as pessoas que estão passando ali, e não tem nada a ver com essa linguagem mais fria que é o vídeo. Muitos se preparam para o espetáculo e fazem microapresentações em semáforos e passam um chapéu. O documentário Sobrevivência dos Circos frente à Covid-19, de Ana Lamenha, patrocinado pelo Prêmio Funarte Respirarte e lançado pela Abacid, mostra como alguns artistas estão se virando. Uns vendendo brinquedos infantis e alimento à beira do asfalto, outros trabalhando na construção civil ou até como cuidador de idosos. O documentário pode ser visto gratuitamente no YouTube. Para os que encontraram no online ou na hibridização a solução, podemos destacar Coletivo Circo do Beco de São Paulo, com mais de 150 artistas que buscaram alternativas de sustento que dialogassem com o momento pandêmico e estrearam o canal Circo na Nuvem, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e do edital PROAC Expresso Lab. Realizaram a Convenção na Nuvem, evento online que inclui espetáculos, oficinas, workshops, rodas de conversa sobre os mais variados temas, como o potencial da transformação social do circo. O FIC, Festival Internacional de Circo de São Paulo, também adotou um modelo híbrido, mesclando apresentações presenciais e online, contemplando mais de 850 artistas. Também contemplado pela Lei Aldir Blanc, o espetáculo A Nova Era do Circo, com André Rodrigues, da companhia Circo Os Caco, com direção de Cadu Olivier, mostra a tradição circense na contemporaneidade. Pode ser acessado no YouTube. O link também está nos documentos anexos e pode ser encontrado no QR Code da tela. A seguir, falaremos sobre a linguagem da música. A música, segundo Ramiro Zuetiski, da Patuá Discos, criador do site Radiola Urbana, foi uma ótima companhia durante a quarentena. Sem ela, as crises de ansiedade, solidão e depressão tão comuns nesse período de isolamento social se proliferariam numa escala muito maior do que aconteceu. Os músicos atuantes em diferentes áreas da profissão sentiram profundamente a nova condição de vida e de trabalho, já que é um setor bastante dependente das apresentações físicas como shows e eventos ao vivo. Em 2020, só em São Paulo, mais de 10 mil eventos musicais foram cancelados. Segundo o Fórum Econômico Mundial, só os primeiros 6 meses causaram um prejuízo de 10 bilhões de dólares na indústria da música. E quando se fala de indústria da música, se fala de cantores, instrumentistas, compositores, produtores e de todo o pessoal invisível, conhecido no meio como graxa,
que são os profissionais técnicos que trabalham nos bastidores dos eventos, fazendo produção, iluminação, som, montagem de palcos, cenários, carregamento de equipamento, a afinação dos instrumentos, entre outras funções, que são muitas. Grande parte desses profissionais teve a sua fonte de renda cancelada no início da pandemia com a suspensão dos eventos. E a grande maioria não tinha vínculo empregatício. Todos, sem exceção, tiveram que se virar, fazendo trabalhos temporários. Recebendo auxílios do governo ou de colegas de profissão e entidades como o percentual solidário da Abramos, aguardando o mercado reabrir dentro do novo normal. Para grandes artistas, produtores e empresas do setor, por meio das plataformas digitais, grandes lives, shows em drive-ins, vídeos colaborativos e disponibilização de descontos e produtos licenciados, monetização e muitas vezes em parceria com canais de televisão, surgiram apresentações virtuais individuais ou coletivas, ao vivo ou gravadas, gratuitas e pagas. Tudo isso ajudou a diminuir o impacto negativo da pandemia para o mega mercado musical. Para artistas com pouco número de seguidores, ficaram os shows ao vivo ou gravados por streaming, com veiculação de links de PayPal, QR Code, Pix, número de conta incentivando as pessoas a doarem, e até conseguiram ganhar um número maior de seguidores. Festivais por streaming foram criados ou organizados por artistas e produtores independentes de diferentes partes do Brasil, como as Mina Tudo, Fico em Casa, Lá de Casa, Solitude, Micaça Sussala, Som de Casa. A CD Baby Brasil, que é a maior distribuidora de música independente, criou uma lista em seu Instagram ensinando como os fãs podem apoiar os músicos e um guia na sua página da internet com opções de recursos e alternativas para músicos durante a pandemia. Recursos como plataformas de financiamento coletivo, apadrinhamento, lives, segundo muitos especialistas e profissionais do ramo, virou um modelo de negócio que não vai deixar de existir mesmo com o fim da pandemia. Essa hibridização dos eventos, que conta com uma parte do público presente, mas a outra maior em qualquer parte do globo, interagindo virtualmente, vai continuar. É o público na pista, mas sem aglomerações. A escritora Cidinha da Silva, em seu texto Necropolítica versus Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, publicado pelo IMS, faz uma linda e dura reflexão sobre os momentos da pandemia, e em um trecho fala sobre as tecnologias ancestrais de produção de infinitos, de alegria e de encantamento. A música e a conversa de dentro das telas, por meio das lives, chamadas de vídeo e uso variado de plataformas de diferentes capacidades, tornaram-se fogueiras aglutinadoras. Eram utilizadas como ferramentas vigorosas para romper o isolamento de maneira saudável e, não raro, promover a festa do encontro e dos afetos trocados, ainda que no modo virtual. Com traços simples ou trabalhados, ilustrações, designers, desenhos e quadrinhos tomaram conta das redes e apresentaram uma nova maneira de ver o mundo. Auxiliaram a transmitir conhecimento e conscientização de crianças e adultos. Assim, muitos ilustradores aproveitaram as redes sociais para publicar as suas obras. Nilberto Jorge, Nara Oliveira, Thaís Samaia, Bruna Barros, Júlia Valiengo, Franci Silva, Zafir Ecudo, ou reunidos em livros como Cartas Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19, que reúne 11 ilustradores explicando de forma poética, sincera e inteligente o que está acontecendo. Esse livro pode ser acessado gratuitamente, inclusive com audiodescrição, e você pode acessar através do QR Code que está na tela. Artistas digitais adaptaram-se ao período de pandemia para manter a produção e a exposição de suas obras. A imensa produção que se deu foi denominada Arte Covid e pode ser vista nas mais diversas redes sociais, pessoais e coletivas, como nos já mencionados The Covid Art Museum e do Museu do Isolamento. Muitos museus prepararam visitas virtuais mostrando todo o conteúdo ou algumas partes e atividades interativas especiais. Vale a pena conferir. Instituto Tomiotaki, Museu da Diversidade Sexual, com exposições digitais. Tour virtual do MAN, produzido pela 3D Explora, onde você pode conferir algumas exposições do museu nos últimos anos. No CCBB, há visitas online e digitais, inclusive com convidados especiais. Museu do Futebol. A Mostra Museu Arte na Quarentena, estruturado como um projeto híbrido online e offline, traz uma intersecção entre as artes visuais com um recorte mundial e a produção musical brasileira,
e visa dar luz à produção artística realizada durante o período de isolamento social imposto pela pandemia. Além disso, propõe reflexões sobre sentimentos e percepções daquilo que estamos vivendo. Museu Nacional das Mulheres nas Artes reconhece as realizações de mulheres artistas de todos os períodos e nacionalidades. O Itaú Cultural, com exposições e atividades online diversas. Museu Frida Kahlo, a Casa Azul, expõe um ambiente em que Frida se inspirou para criar suas obras, bem como seus pertences pessoais. Teatro Museu Dalí, pode-se passar horas visitando. Na plataforma do Google Arts and Culture, dá para conferir as exposições que foram preparadas para o período de quarentena. Veja alguma delas. Instituto Inhotim, Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Bienal de Arte de São Paulo, MASP, Museu Lazar Segal, Museu Afro-Brasil. Já quando mencionamos as atividades interativas, mesmo fechados ao público, muitos museus e coletivos de artes visuais procuraram manter o vínculo, como o Gary, Jean-Paul Gary Museum, de Los Angeles, que desafiou seu público a postar imagens recriando as suas obras de arte favoritas. Em 2 meses, receberam mais de 100 mil recriações. Resolveram fazer uma curadoria e escolheram 246 recriações e fizeram um livro, cuja renda foi 100% revertida para o projeto Artistas em Relevo, que apoia artistas com subsídios e bolsas de emergência durante a pandemia. Conheça o Insta do projeto. Com o resultado positivo do Gary, surgiram outras ações. Metropolitan de Nova York, o holandês Tansinkust in Quarantine, Museu de Arte Contemporânea de Kiev. Ainda falando em museus, a Unesco emitiu um informe que estimava que 13% dos museus de todo o mundo poderiam encerrar em definitivo suas atividades, em decorrência das consequências da pandemia. Mais de 85 mil instituições, o que representa 90% do total de museus no mundo, já haviam suspendido as visitações a fim de evitar as contaminações por causa das aglomerações, e parte delas buscou se adaptar para manter as exposições online, como vimos anteriormente. Só saberemos os números concretos em 2022. Além dos editais de emergência, exposições virtuais individuais e coletivas como maneira de divulgar o trabalho e como fonte de renda mencionados anteriormente, o principal questionamento para o mundo da fotografia durante a pandemia foi: como um fotógrafo vai trabalhar de forma remota? Sem casamentos, batizados, aniversários, campanhas comerciais presenciais, os profissionais tiveram que também adaptar-se e buscar na tecnologia o apoio para um novo formato, a fotografia remota. A fotografia remota, feita com auxílio de aplicativos de videoconferência, virou tendência e alternativa para profissionais do ramo até então dependentes do contato ao vivo. Nesse novo modo, os fotógrafos apostaram na criatividade e no olhar diferenciado conquistado ao longo da carreira. O FaceTime foi um dos aplicativos preferidos e mais usados, por possuir um comando em que o fotógrafo pode acionar da própria casa enquanto as pessoas ou os objetos a serem fotografados vão seguindo as orientações num outro local. Para a Tainá Frota, do Afeto Remoto, os ensaios durante o isolamento social tiveram um papel muito importante. Ser uma lembrança para as pessoas de quando elas estavam passando por isso juntas. Ela já fotografou remotamente famílias na Alemanha, na Itália, Inglaterra e Indonésia, além de várias no Brasil. Com a fotografia remota surgiu a possibilidade de se conectar com pessoas distantes. Segundo Leca Novo, da Projeto Closer, que revela sua experimentação com ensaios virtuais, essa será a nova linguagem da moda por um tempo, tanto que já surgiram demandas de marcas que querem fazer campanhas nesse formato. Muitos trabalhos foram cancelados ou adiados, mas alguns momentos especiais não podiam esperar, como aniversário de 1 ano, gravidez, bodas, batizados. Confira alguns trabalhos. Yudi Rochelle, A Distância de um Clique. Jorge Bispo. Tainá Frota, Afeto Remoto. Leca Novo, Closer. A arte urbana sempre foi conhecida por tratar de temas sociais e contemporâneos, e com a chegada da pandemia não podia ser diferente. Dos muros coloridos produzidos pela arte urbana saltam mensagens de esperança e alegria como ferramenta de refúgio e estímulo.
em grafite, stencil, poemas urbanos, arte em adesivos, lambe-lambe ou projeções, são instalações artísticas que provocam mudança no cenário existente. A arte urbana, durante a pandemia, cobriu muros, calçadas e prédios como testemunhas do destino, que une os países sem distinção. O grafite, de Book Savage, intitulado My Corona, representa 2 dedos com luvas tentando se tocar, traçando um paralelo com o mural de Michelangelo na Capela Sistina. O muro em Moyer Park, em Berlim, com obras de Book Savage e M. Furtwängler. Ardif, homenageando os trabalhadores médicos com a figura de Marianne, símbolo da liberdade francesa na parede do Hospital de Saint-Antoine, em Paris. Na favela de Matare, na capital do Quênia, o grupo Matare Roots manda o recado: o corona é real. Em Brest, na Bielorrússia, um grafite mostra uma pessoa alienada pelas notícias no celular sendo atacada pelo coronavírus. Na Índia, membros do corpo docente do Instituto de Música e Belas Artes de Jammu fizeram um grafite para mostrar solidariedade aos guerreiros Covid, os profissionais de serviços essenciais, médicos, policiais, trabalhadores de limpeza pública. Bonecos em crochê, instalados em postes e hidrantes de Barwell, na Inglaterra, pede para que as pessoas salvem vidas, fiquem em casa. Em La Paz, na Bolívia, a pintura no asfalto pede: fique em casa, cuide de sua família, enquanto funcionários da limpeza urbana desinfetam o local. Em Bristol, na Inglaterra, o mural de Banksy, Garota com o Tímpano Perfurado, inspirado na obra Garota com um Brinco de Pérola, de Vermeer, foi atualizado para a era Covid-19, com uma máscara pintada no rosto da garota. Não se sabe se o próprio Banksy fez a mudança. No Senegal, 10 artistas urbanos senegaleses foram convidados para pintar um muro pós-pandemia nas paredes de Dakar, para sensibilizar a população. O mural, para não esquecer, do artista de rua milanês Lapo Fatai, tornou-se o símbolo do enorme agradecimento que Milão, Lombardia e toda a Itália querem dizer aos médicos e enfermeiras que arriscaram suas vidas na emergência do Covid. Também em homenagem aos profissionais de saúde, uma obra da equipe do Melbourne Murals, que mostra uma enfermeira alada ajoelhada sobre o vírus, enquanto segura o mundo no alto, evitando que ele desmorone. Em Bérgamo, uma enfermeira embalando a Itália pode ser lido: a todos vocês, obrigado. Em Varsóvia, na Polônia, ou na Rússia, a enfermeira encara um monstro corona. Mascarada Mona Lisa, na Catânia, Itália. No telhado de um prédio em Atenas, na cidade de Gaza, Surabaya, Indonésia, em Nova Delhi, Índia. Na Noruega, a imagem de 2 pessoas se abraçando, com máscaras, agem como se ninguém estivesse olhando. É a obra do artista norueguês Pobel. Em Mumbai, Índia, o Buda mostra que mesmo as imagens mais reverenciadas recebem a releitura da arte do vírus. Em Copenhague, na Dinamarca, Andreas Willing mostra Trump como vírus completo, com expressão sem gomos identificáveis. Em Bristol, Inglaterra, a sátira com profundas visões políticas pode ser encontrada na obra com stencil de John Dahl. Imagens usando máscara agora aparecem no Graffiti Park de Houston. Formas artísticas de topiárias em forma de urso na calçada. A escultura gigante de Charlie Chaplin do estúdio do escultor David Edix passa a utilizar o adereço. Mural pintado do artista mexicano Sérgio Morelos, aliás Apple's Man, na Cidade do México. No Brasil, festivais como o Grafite em Casa, no Distrito Federal, teve como objetivo abrir espaço para que os artistas se apresentassem de suas casas, obras e intervenções artísticas, formando uma grande galeria digital, podendo ser acessada de qualquer lugar do mundo pelo Instagram. No Mato Grosso do Sul, o artista Leonardo Mareco faz uma intervenção urbana com uma arte de lambe-lambe para conscientizar os pedestres a se prevenirem contra o coronavírus. No Rio, pelos muros da cidade, grafite no bairro do Estácio. O artista Marcos Costa, ou Spray Cabuloso, na entrada da favela do Solar do Unhão, em Salvador, dá o seu recado. Em São Paulo, na Brasilândia, o grafiteiro Digão coloca máscara nos trabalhos feitos na região, com o intuito de conscientizar sobre a importância de se prevenir. O projeto Grafite Doação levou cor e arte para dentro do Hospital das Clínicas, em São Paulo, criação de Valdir Grisolia Júnior e Roberto Alves. Cobra cria mural de grafite em homenagem às vítimas do coronavírus e fará leilão de obras para ajudar os sem-tetos de São Paulo. O mural pede fé na busca da cura para a doença e foi criado no ateliê dele em Itu, interior de São Paulo. E já ganhou sua releitura na Índia.
Ainda em São Paulo, grande parte do Festival de Arte Urbana na Lata teve que ser cancelado. Os murais sobreviveram e formam o maior conjunto de grafite do Brasil, com 3.689 metros quadrados de arte. Confira algumas imagens e onde encontrar pessoalmente. Rua dos Pinheiros, 1474, Gleu e Pri Barbosa. Rua dos Pinheiros, 1474, Matheus Bailon e Paola Delfim. Avenida Faria Lima, 1134, Celon e Marcelo Eco. Rua Arthur de Azevedo, 985, Alex Sena e Celon. Rua Capitão Prudente, 151, Mari Mates. Rua Campo Alegre, do Enivo. Aliás, a cidade de São Paulo é um museu a céu aberto. A Prefeitura da cidade, em parceria com as Secretarias de Cultura, Educação e Subprefeituras, criaram o MAR, Museu de Arte de Rua, com a intenção de incentivar a vocação da cidade para a produção de arte urbana, promovendo intervenções. Para conhecer essas obras e o trabalho desses artistas, o MAR criou um tour virtual chamado de MAR 360 Graus, que percorre 110 quilômetros em várias áreas da cidade e utiliza a realidade virtual para garantir uma experiência 100% imersiva. Ao acessar a plataforma, os visitantes podem navegar por um mapa e escolher quais obras desejam ver. Na última edição, com temática ligada ao Covid, foram promovidos 2 eixos: homenagem aos que estavam na linha de frente e, de forma mais subjetiva, obras que promovessem a esperança e alento às dificuldades desse período. Vale a pena conferir mar360.arte.br. O coletivo Transverso, um dos mais reconhecidos coletivos de intervenção poética na capital paulista, colabora com a experiência cotidiana de uma cidade mais criativa. Mural de Poesia Urbana, de Felipe Morosini, no Parque Minhocão. Poeta Urbano. Hashtag Lambi Lambi Máscara, de autoria do fotógrafo Frâncio de Holanda. E projeção de vídeo no ambiente urbano, que usa o espaço público como tela, como ferramenta de ocupação e apropriação, misturando narrativa projetada à vida existente naquele espaço. As projeções luminosas se espalham pelo país como arte urbana e como armas de luta e conscientização de todas as causas. O coletivo Projetemos, criado após o início da pandemia, busca conscientizar, levar informação, mas também esperança e apoio à população. No perfil do Instagram, @projetemos, são postadas diariamente dezenas de imagens feitas ao redor do país, com as mais variadas mensagens. Falando sobre literatura, assim como todos os setores da cultura, a literatura também foi fortemente afetada pela pandemia. Os maiores expoentes foram o cancelamento da Bienal do Livro em São Paulo em 2020, um dos eventos culturais mais importantes para a literatura no país, e a Flip, a Festa Literária de Paraty de 2021, que desistiu de ser um formato híbrido para anunciar a sua edição completamente online. Em 2021, a Bienal do Livro do Rio apostou num formato de turnos, o que também diminuiu em muito o número de visitantes. O mercado editorial, que já vinha abalado pela recessão de 2015 a 2017, com o fechamento das grandes livrarias físicas como Saraiva, Cultura, FENAC e La Selva, que juntas respondiam por quase 50% de vendas no setor, tentava ainda se equilibrar, mas com a chegada da pandemia a situação piorou novamente e mesmo nesse período pós-pandemia, as vendas em lojas físicas ainda estão abaixo do esperado. Além disso, a diminuição de renda de grande parte da população e os altos custos de impostos levou a um consumo muito menor de livros. Até por esses motivos, a procura por e-books aumentou significativamente. Segundo dados compartilhados em um evento da Mobile Time, Marcelo Gioia, Managing Diretor da Bookwire Brasil, empresa internacional líder no setor de tecnologia de publicação digital, o número de exemplares distribuídos pela empresa só entre março e abril de 2020 foi 80% maior do que a soma de 2019 inteiro. 18 milhões de e-books e audiolivros distribuídos nos 45 primeiros dias de pandemia. E os números não baixaram. Desde o começo da quarentena, vários e-books ficaram disponíveis para download gratuito, o que tornou acessível a leitura de várias obras. Muitas editoras fizeram lives com seus principais escritores e criadores de conteúdo literário promoveram atividades de leitura coletiva, que cresceram 65% no período. Maratonas literárias, lançamento de livros eletrônicos a preços bem mais acessíveis. Enfim, ações relacionadas ao confinamento, como forma de facilitar e incentivar o acesso à leitura.
Assim como as outras linguagens, a arte audiovisual também foi atingida diretamente com a pandemia, principalmente porque os estúdios e produtoras foram fechadas e praticamente todas as produções foram paralisadas. Os recursos e técnicas audiovisuais ajudaram a solucionar problemas de criação e produção de várias outras linguagens, teatro, dança, música, mas as obras audiovisuais não puderam se desenvolver no início, porque é uma arte coletiva em sua essência. Uma cena, para ser planejada, para ser produzida, sempre necessitou de uma equipe, com roteiristas, diretores, atores, fotógrafos, produtores e técnicos. E isso tornou inviável no início do isolamento social. Com o decorrer dos meses, a arte audiovisual também se reinventou. Se apropriou do recurso de várias telas, celulares, tablets, notebooks, TVs e computadores, e foi disseminado por todos ao longo do isolamento social. Narrativas com multitelas, histórias sobre isolamento ou mosaico de telas, juntando personagens, deram forma a uma linguagem audiovisual que surgiu com a pandemia e que hoje faz parte de muitas produções de cinema, TV, internet e streaming. Para realizar essas produções, algumas estratégias foram aplicadas. Produção individual em isolamento, ou seja, toda a obra é pensada e executada por uma só pessoa em isolamento, como é o caso do curta-metragem Cassino, de 2020, do alemão Sebastian Schepper, escrito, dirigido, interpretado e editado por ele. Esse curta fez parte da série Feito em Casa e está disponível na Netflix. Produção colaborativa, realizada de forma remota, onde as equipes se reuniram em reuniões por videochamada para criar a obra audiovisual e depois cada integrante colaborava com o processo, produzindo individualmente e também ao vivo e online por videoconferência. Um exemplo desse processo é a websérie ficcional da O2, dirigida por Fernando Meirelles, chamada Sala de Roteiro, também de 2020, em que um grupo de roteiristas divide seu processo de criação de um novo roteiro audiovisual. Há também a produção colaborativa híbrida, nos casos em que o elenco recebe um kit de equipamentos e orientações técnicas para realizarem individualmente a captação das imagens e enviá-las à equipe de pós-produção, seguindo os protocolos de segurança sanitários, como foi o caso da minissérie ficcional Amor e Sorte, de 2020 da TV Globo. Neste caso, optou-se por não investir em inovações de linguagem, mas por garantir a qualidade técnica da captação das imagens. Bem, aos poucos, o setor audiovisual foi retornando com sistemas híbridos de produção, com reuniões presenciais, seguindo todos os protocolos de distanciamento e segurança sanitários. Mas os recursos de linguagem de várias telas, videochamadas e lives, tanto vistos e utilizados por todos durante a pandemia, continuará presente nas atuais e futuras obras audiovisuais. Mas e os artistas? Embora o isolamento em tempos de crise pareça ser e já tenha sido matéria-prima para a criação literária de obras de referência mundial, como Decamerão, Rei Lear ou A Peste, o autor Miyakoto lembra que essas obras foram produzidas como forma de resistência perante um medo coletivo que é suscitado pelas epidemias. No momento atual, grande parte dos criadores tiveram projetos cancelados ou adiados. Isso fragiliza a criação, porque o artista precisa ir além da escrita, precisa produzir a sua arte, dependendo de editais, concursos e auxílios, no momento em que a economia da cultura esteve e ainda está caminhando a passos muito lentos. Programas como o já mencionado Resiliarte da Unesco viabilizaram e estimularam a produção e reflexão sobre a arte, a literatura e a poesia. Mas assim como as outras áreas da cultura, foi nas redes Facebook, Instagram, YouTube, Spotify que os artistas e escritores solo ou coletivos encontraram a maneira mais eficiente de divulgar seus trabalhos, oferecer entretenimento e ganhar o seu sustento. Videopoemas no YouTube, slams em lives, saraus virtuais, cursos e oficinas de escrita criativa remota, uso de aplicativos como o Wattpad que permitem compartilhar histórias com as outras pessoas, ou o Meu Poema, voltado para a publicação de poemas em texto ou em áudio. Usando mais uma vez o termo reinventar, escritores, poetas, editoras e livrarias aprenderam a explorar melhor as redes sociais e as inovações multimeios propiciadas pela tecnologia, como oficinas, congressos, mostras, festivais de forma virtual ou híbrida. Estes sim são o legado da pandemia. Apesar da migração das artes para o meio virtual como um paliativo, uma solução momentânea encontrada no período da pandemia, ela passou a ser mais uma forma de expressão, mais uma forma de fazer a arte chegar, inclusive aonde não chegava antes.
Muitos trabalhos ganharam maior visibilidade graças à internet. Nos próximos anos, é bem provável que tenhamos uma hibridização nas artes, como já está acontecendo com a educação, uma coexistência entre os modos culturais tradicionais e os novos suportes tecnológicos, unindo criatividade à tecnologia, sem abandonar a arte do encontro. Acredita-se que editais culturais e até mesmo festivais terão uma seção para esses formatos híbridos, remotos ou virtuais, tornando a tela do computador, do celular ou do tablet um teatron, como do grego, um lugar para olhar. Esperamos que um dia as pessoas saibam olhar e dar o devido valor a todas as artes que foram consumidas nesta que já é considerada a maior pandemia da história universal. Este estudo só foi possível através da Lei Aldir Blanc, edital Expresso Lab. Todas as obras aqui citadas e que serviram de referência para essa pesquisa estarão disponíveis para download num arquivo PDF, através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agradeço imensamente a você que acompanhou esse vídeo até o final. Um forte abraço. Até mais.